Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta segunda-feira. Se reapresentam na terça para iniciar a preparação visando o jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Roger Machado poderá ter um reforço importante no setor do ataque. Isto porque Rafael Santos Borré está finalizando o seu processo de recuperação e, inclusive, deu um otimismo através do seu Instagram a respeito do seu retorno. A gente fala também sobre o mercado da bola, porque o Inter pretende nos próximos dias anunciar os tão aguardados reforços para o sistema defensivo. Falamos também a respeito dos jogadores emprestados pelo Internacional, que tem o seu futuro em debate para o ano de 2025. A busca pelo novo executivo está na reta final e André Mazzucco deve, de fato, ser oficializado ao longo desta semana. Enquanto isso, o ídolo Abel Braga fala pela primeira vez publicamente sobre o convite feito pelo Internacional e abre as portas, dizendo: se um dia for necessário, amanhã ou depois, eu volto para o Inter. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Os jogadores do Inter não trabalharam nesta segunda, folga, reapresentação é na terça-feira à tarde, no CT da Morada dos Quero-Queros, onde o Inter vai começar os trabalhos pensando no jogo contra o Cruzeiro contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, no estádio Beira-Rio, tá? E algumas situações importantes da gente trabalhar no contexto colorado para esta semana de trabalhos, tá? A gente vai observar a situação do Borré, porque existe a chance do Borré estar à disposição para a partida deste fim de semana. Ele já está em processo de transição, de retreinamento, voltando a ficar em condições de ser utilizado pelo Roger Machado. Deve participar de algumas atividades com o restante do grupo ao longo dessa semana para poder ficar à disposição para o jogo do próximo domingo contra o Cruzeiro. A expectativa otimista é essa, a de Borré participar desse jogo no próximo domingo. Existe uma má fase do Ener Valencia e eu não descarto de, caso Valencia e caso Borré se recupere, ele seja o titular no comando do ataque, com o Valencia ficando no banco de reservas. Uma outra situação que a gente precisa observar ao longo dessa semana é a recuperação do Alan Patrick, que, de acordo com o Internacional, no último boletim médico divulgado, já está fazendo alguns trabalhos no gramado dos treinamentos, tá? E isso deve evoluir a partir dessa semana. O Alan Patrick tem um prazo de recuperação para o meio da próxima semana. E aí ele pode se recuperar a tempo de um período importante que o Inter vai ter sem Gabriel Carvalho, porque o garoto de 17 anos de idade, ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 do técnico Ramon Menezes. Ele se apresenta no dia 2 de setembro e volta para Porto Alegre no dia 9 de setembro. São 3 jogos, aproximadamente 2 jogos, que o Inter perderia com o Gabriel Carvalho, que o Gabriel Carvalho perderia do Internacional. E o Alan Patrick deve estar já de volta para este momento, sendo o titular, assumindo a vaga que vai ser deixada pelo Gabriel Carvalho. Aí depois o Gabriel Carvalho volta e estabelece uma briga por essa posição, tá? Mas são situações que a gente precisa observar, pensando na montagem do time que enfrenta o Cruzeiro nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Roger já conta com o retorno do Vitão, que com uma semana de treinamento deverá voltar ao time titular no próximo fim de semana, além de outras situações, como o Fernando estando 100%, existirá uma semana cheia para trabalhar, e isso vai ser muito importante no comando do técnico Roger Machado, tá? Avançando na pauta, eu gravei na tarde desta segunda-feira um vídeo aqui no canal atualizando a situação dos jogadores emprestados pelo Inter a outros clubes. Eu cito David, Alemão e Gabriel Baralhas, que tiveram novidades em suas situações, em seus futuros, ao longo dessa última semana. E eu explico tudo isso aqui. É só clicar para assistir e saber para onde esses jogadores vão, se existe a chance deles voltarem para o Internacional na temporada de 2024, jogadores que estão emprestados pelo Inter a outros clubes, tá? E existem definições importantes em cada um desses casos que eu cito nesse vídeo. Mas eu quero falar agora do Inter na janela, porque o Inter vai buscar um defensor e isto
precisa acontecer dentro de um prazo de 12, 13 dias até o fim do mês de agosto, que é quando se encerra a janela de transferências. O Inter quer contratar ou 2 laterais direitos, ou um lateral direito e um zagueiro, e aí o Igor Gomes seria deslocado para ser um outro lateral direito deste plantel. Mas até agora a gente tem poucos nomes sendo ventilados com uma maior força, tá? Poucos nomes avançando em tratativas. O último foi o Samir, que o Inter acabou dando para trás em função de uma mudança de valor e também pelo fato de que o Vitão acabou voltando para o Internacional. Mas essa semana deverá ser definitiva em relação a isso. E essa semana vai ser definitiva para que o Internacional anuncie o seu novo executivo de futebol, que já está muito bem encaminhado. E deverá de fato ser André Mazzucco. O André Mazzucco, que tem passagens pelo Santos, tem passagens pelo futebol paranaense, onde ele surgiu, inclusive. Teve um trabalho de destaque no Botafogo, trabalhando ao lado do John Textor, na SAF do Botafogo, e estava, por último, no Atlético Paranaense, onde foi desligado recentemente. O André Mazzucco, ele já teve algumas reuniões com o presidente Alessandro Barcelos, com o conselho de gestão do Internacional para trabalhar no clube. E está avançando para ser o novo executivo de futebol do Internacional. Esse anúncio vai acontecer ao longo desta semana, tá? André Mazzucco deverá ser o novo executivo de futebol e assim o Inter retoma a contratação de um profissional para o departamento de futebol, principalmente para tocar o fechamento da janela de transferências, do qual o Inter está tendo alguma dificuldade neste momento. E em relação a isso, a montagem desse departamento de futebol, o Inter estagnou as conversas com Abel Braga, que viria para ser coordenador técnico do Internacional, e o Abel Braga, pela primeira vez, falou publicamente sobre o convite feito pelo Inter e sobre o interesse do Inter em tê-lo como coordenador técnico do clube. Isso aconteceu em um episódio do De Carona com o Gamba, no canal do YouTube do Felipe Gamba, jornalista, apresentador do Donos da Bola. O Gamba entrevistou o ex-presidente do Internacional, Giovanni Luigi, grandíssima figura. E na entrevista com o Giovanni Luigi, existe um quadro onde o entrevistado liga para alguém da sua agenda. E o Giovanni Luigi ligou para Abel Braga. E o Abel Braga bateu um papo rápido com o Felipe Gamba e com o Giovanni Luigi, o Abel Braga estando por telefone. E obviamente que o Abel Braga foi perguntado a respeito do convite feito pelo Internacional para que ele assuma o cargo de coordenador técnico. E a aspas do Abel Braga, ela é sintomática, tá? Eu vou ler na íntegra aqui o que falou o ex-técnico do Internacional e ídolo multicampeão pelo Inter, Abel Braga. Ele disse: "Prefiro não falar muito sobre o assunto. Deixa as coisas seguirem. Vou ser avô daqui a alguns dias, se correr tudo bem. O Inter tem um treinador que é muito bom e que vai dar a volta por cima. Estou torcendo para que as coisas deem certo. É o Inter em primeiro lugar. Se amanhã ou depois eu tiver que ir lá ajudar, eu vou. Vamos ver como as coisas acontecem com naturalidade." É uma fala do Abel Braga que, primeiro, ele deixa uma porta completamente aberta para um retorno ao Internacional. Não hoje, porque ele tem essa situação familiar do neto ou neta dele que está nascendo, porque ele vai ser avô, como ele mesmo revelou, dentro de alguns dias. E, obviamente, ele deve estar focado nisso com a sua família. Mas, em um futuro próximo, deixem as coisas acontecerem naturalmente. Se for necessário eu ir lá, eu vou. O Abel Braga se colocou à disposição do Internacional depois dessa situação familiar. E a gente sabe que existe da parte do Inter o interesse em contar com o Abel Braga para ser esta figura do coordenador técnico, um cara que dá estofo para o departamento de futebol, que seja um vice de futebol remunerado, que circule em todas as áreas do clube, que seja um braço direito e um escudo para o treinador. E a fala do Abel Braga é de quem vai assumir esse cargo em algum dia. Muito interessante a primeira manifestação do Abel Braga pública sobre o convite que houve do Internacional e bem revelador em relação àquilo que pode acontecer a partir dos próximos dias. E o Abel Braga apoia o trabalho do Roger Machado, isso também ficou bastante claro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds dessa terça-feira porque a gente tem Libertadores da América, o jogo do Grêmio, Fluminense e Grêmio. Odd do Fluminense 2.1, empate tá pagando 3.1 e a vitória do Grêmio tá pagando 4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!